Esta é a Nayara Queiroz Farias. Essa jovem, mãe de uma criança de 2 anos, é a 8ª mulher morta só nesse ano, vítima de feminicídio na região de Curitiba. Nayara tinha um sonho, ser modelo profissional. Ela chegou a desfilar, mas no meio do caminho, da carreira, conheceu o Pablo. Se apaixonaram, tiveram um filho. Ela deu um tempo na carreira, pretendia voltar às passarelas, mas não deu tempo. Não deu tempo. A vida dela foi interrompida aos 25 anos. O suspeito? Marido dela, o Pablo. Eu vou falar agora com a Beatriz Frenner, que acompanha esse caso. A Bia conversou com a irmã e uma amiga da Nayara. E eu quero saber, Bia, o que elas falaram sobre a relação dos dois, como era, né? E o que teria motivado essa situação toda. Infelizmente, mais uma mulher morta, vítima de feminicídio na nossa região, a 8ª só esse ano, Bia. Boa tarde. Boa tarde, Jasson. São números que impressionam, né? E de cada número desse a gente sabe que tem uma história, tem uma família, tem uma vida, tem um futuro que acaba sendo interrompido, como no caso da Nayara, que tinha só 25 anos e foi preso em flagrante. O companheiro dela, pai do filho dela, o Pablo Henrique Borges, está preso em flagrante. A gente fala ao vivo da frente aqui da capela mortuária do cemitério do Boqueirão, em Curitiba, onde está sendo velado o corpo da Nayara. Tem os preparativos já da família para seguir em breve em um cortejo para o sepultamento. Mas o que a gente conversou aqui com a amiga, a melhor amiga da Nayara, com a irmã também da Nayara, a Nayla, era de que sim, era um relacionamento conturbado. Eles tinham ali histórico de agressões físicas, psicológicas, verbais, aquele relacionamento abusivo e tóxico. Parece que a história muitas vezes se repete, porque a agressividade ela sempre vai escalando. Ela começa ali num xingamento, depois com alguma agressão física, ameaças, muito ciúme, muita posse, proibição de sair de casa, o controle das redes sociais, do celular dessa mulher, e tudo isso vai evoluindo da pior forma possível. Muitas mulheres enfrentam dificuldades em procurar a polícia, em prestar queixa, em buscar ajuda numa rede de apoio, com amigos, com familiares. E, na maior parte dos casos, essas histórias, essa falta de coragem, essa falta de apoio para buscar a polícia acaba terminando dessa forma. No caso da Nayara, ela até teve ali incentivo da irmã para fazer uma denúncia em relação a esse relacionamento. Mas ela não teve coragem, até porque tinha essa dependência emocional e um filho pequeno. É mais uma vez, já uma história de uma mãe sempre pensando ali no melhor para o filho dela. Nós estamos desde o fim de semana, quando todo esse fato aconteceu em cima dessa história. A partir de agora, então, a reportagem do Paulo Fischer e do Marcelo aqui para vocês na tela da RIC TV. Nayara Queiroz Farias tinha o sonho de ser modelo. Ela até desfilou em busca do objetivo. No meio do caminho, ela se apaixonou por Pablo Henrique Borges. Os dois tiveram um filho, hoje com 2 anos. Enquanto esperava voltar às passarelas, Nayara vivia um relacionamento de idas e vindas, marcado por várias brigas. E em mais uma delas, Nayara foi morta e o marido preso suspeito de feminicídio. Na cena do crime, Pablo teria tentado simular um caso de suicídio depois de procurar a família de Nayara. Assim que recebeu o aviso de Pablo, a irmã de Nayara veio rapidamente até o bairro São Miguel, na cidade industrial de Curitiba. Aqui ela passou direto pelo portão e dentro da residência que o casal vivia há 1 ano, encontrou a irmã morta. Ela rapidamente percebeu que tinha algo errado. Uma das suspeitas é que Nayara já estava morta há mais de 2 horas quando Pablo chamou a família dela. O jovem dizia que Nayara teve um surto e começou a se ferir. Começou a se exaltar, falando que ela estava se agredindo, batendo a cabeça na parede, e disse que nunca viu ela tão roxa assim. Nada estava batendo. As informações que ele dava eram totalmente distintas, diferentes. Só que assim, a todo momento ele falava que ela que se suicidou.
entendeu? Que ela era louca e que ela se suicidou. A mãe dele culpava ela falando que era culpa de Maria Padilha. E ele falava que ela que se suicidou batendo a cabeça na parede. Tudo indica que o filho do casal testemunhou o crime. Ele falou para um dos policiais, né? Uma das informações dos policiais mesmo, é que quando ele conversou com meu sobrinho de 2 anos, ele falou: a mamãe matou. E durante quase 2 horas, em conversa com policiais militares e policiais civis aqui na casa, Pablo apresentou uma série de contradições. Em um dos momentos, com todos os fatos apurados pelos policiais, ele foi preso em flagrante pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. O caso foi repassado à Delegacia da Mulher. Aos poucos, a polícia percebeu que o marido mentia. Ele informou que a vítima fez sinais, se dizia possuída por uma determinada entidade e que estaria segurando no pescoço e que essa entidade que matou a vítima. Mesmo depois de ser detido como principal suspeito da morte da esposa, Pablo manteve para a família dela a versão de suicídio. Quando eu cheguei na delegacia, eu olhei para a cara dele e perguntei, eu falei: você matou a minha irmã? É sério isso? E ele olhou, mesmo ele já tendo confessado, ele falou que não, que ela era louca e ela tinha se matado. Ele insistiu nisso? Ele insistiu nisso. Nesta conversa com a irmã, horas antes de ser encontrada morta, Nayara escreveu que estava preocupada com as atitudes do marido e com medo de ser traída. Para a família, Nayara era carinhosa e deu o primeiro neto aos pais. Também era conhecida entre os parentes por ser esforçada. Para se manter, trabalhava como auxiliar de produção. Apesar das dificuldades do casamento, todos ainda acreditavam que ela poderia sim ser modelo. Ela já foi pedida para ir para Milão, para China. Tem vídeos lindos dela desfilando, fotos maravilhosas dela. Então ela acabou com esse sonho por causa dele. Assim, tipo, começou a namorar, acabou. Enquanto a família se prepara para o enterro de Nayara, ela também observa atentamente o trabalho da polícia. Todos querem que Pablo seja responsabilizado pelo assassinato de Nayara. Eu quero muito que ele fique preso, assim, e pague, sabe? Pague tudo que ele fez pela minha irmã, porque o que ela sofreu, ninguém merece. Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a Polícia Civil do Paraná disse que investiga o caso e realiza buscas para estabelecer a dinâmica do crime. Também divulgou que Pablo, depois de ser preso em flagrante, foi levado ao sistema penitenciário. Momento triste que a gente está vendo, inclusive nesse quadrado aqui, no wipe aqui, a Beatriz Frenner acompanha, o corpo está sendo encaminhado agora para o sepultamento, não é isso, Bia? Olha, a gente volta então com imagens ao vivo aqui do cemitério do Boqueirão. Nesse momento, o corpo de Nayara é levado então para o interior ali do local do sepultamento, né? Atrás desse muro, atrás desse portão, é o início dessas outras celebrações por parte dos familiares. Muita gente deixando aqui o espaço com bastante comoção, com muita tristeza. E o que a gente está acompanhando é justamente esse misto de sentimento aqui por parte dos familiares. Tanto de revolta, de pedido de justiça com base no que aconteceu, mas também de muita tristeza por perder uma irmã, uma filha tão jovem, a Nayara, que tinha aí apenas 25 anos e o sonho de ser modelo. Jasson, a irmã dela me contou que ela acabou abandonando essa carreira até por motivos de ciúme do próprio Pablo. Ela deixou ali de continuar com esse sonho de ser modelo porque ele, de alguma forma, impedia ela de seguir com essa carreira. A irmã dela fez um apelo enorme, a gente vai mostrar ainda hoje no Balanço Geral essa conversa com a irmã da Nayara, a 8ª vítima de feminicídio na Grande Curitiba, somente neste ano. A melhor amiga também, que conversou aqui com a nossa equipe, juntas tentando superar esse momento de dor e chamar a atenção para esse crime que infelizmente está sendo cada vez mais frequente. Fazer um apelo para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente agora, que saiba de alguma mulher sofrendo algum tipo de violência, ou a própria vítima que esteja nos assistindo, que tenha coragem de buscar a polícia. Com esse tipo de notícia, a gente sempre busca não só levar a informação do que aconteceu, né, Jasson, mas levar um pouco de conscientização. Se pelo menos uma mulher, através aqui da nossa conversa, do nosso
informar aqui no dia a dia, tomar coragem para denunciar, para se livrar de um relacionamento, por mais impossível e difícil que pareça, já vai fazer valer a pena todo esse nosso trabalho e, infelizmente, não vai trazer de volta todas essas vítimas, não vai apagar a dor do coração dessas famílias, mas é uma forma aí da gente fazer com que esses casos não sejam em vão, porque 8 feminicídios, a gente não está nem na metade do segundo mês do ano. É muito, Jasson, não dá para a gente aceitar. Esse é um assunto para a gente seguir com ele aqui no Balanço Geral de hoje, mais detalhes e relatos emocionados aqui de familiares, direto do local do velório da Nayara, que faleceu nesse último fim de semana, vítima do próprio marido na cidade industrial de Curitiba. Jasson. Ô Bia, e essa jovem de 25 anos, mãe, é a 8ª vítima aqui da nossa região, e você falou dos números. No ano passado, segundo os dados que a gente tem da Secretaria de Segurança, foram 12 casos de feminicídio aqui na nossa região. Curitiba e região metropolitana. 12. Gente, nós estamos hoje no dia exato. Hoje, dia 12 de fevereiro. É isso? Estou certo? Hoje, dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro. Quer dizer, nós estamos no começo do ano de 2024. Ano passado nós tivemos 12 casos, esse ano 8. Nós estamos no dia 12 de fevereiro. Gente, eu fico me perguntando o seguinte. E aí eu pergunto para o Pablo, o homem suspeito de ter tirado a vida da mulher. E quando o filho começar a entender as coisas e sentir a falta da mãe e perguntar pela mãe, por que eu não tenho a minha mãe? Hein? Quem vai dizer para ele que o pai tirou a vida da mãe? Quem vai dizer isso para a criança? Quem? A criança, 2 anos, vai crescer sem o carinho, sem o amor da mãe, e o pai está preso. E o pai está preso. E lá na frente ele vai querer saber. Lá na frente ele vai querer saber. Por que eu não tenho mãe? Porque meus amigos têm a mãe que leva os seus filhos para a escola ou vem buscá-los e eu não tenho. É triste, é pesado, mas infelizmente é a verdade. Né? Que a justiça se cumpra, que a justiça se cumpra. Hoje ainda nós vamos trazer uma reportagem aqui no Balanço Geral. Obrigado, Bia, que vai trazer a reportagem dela. Nós vamos falar sobre o número de feminicídios em Curitiba e região metropolitana, que é assustador. 8 mulheres foram mortas, como já falamos. Em todos os casos, maridos ou ex-maridos são os principais suspeitos. Crimes violentos, muitas vezes executados na frente dos filhos, de 2, 5, 10 anos de idade. O motivo dessa brutalidade, muitas vezes o simples fato de serem mulheres e o sentimento doentio de posse que toma conta da mente desses assassinos. Daqui a pouco... Esta é a Nayara Queiroz Farias. Essa jovem, mãe de uma criança de 2 anos, é a 8ª mulher morta só nesse ano, vítima de feminicídio na região de Curitiba. Nayara tinha um sonho, ser modelo profissional. Ela chegou a desfilar, mas no meio do caminho, da carreira, conheceu o Pablo. Se apaixonaram, tiveram um filho. Ela deu um tempo na carreira, pretendia voltar às passarelas, mas não deu tempo. Não deu tempo. A vida dela foi interrompida aos 25 anos. O suspeito? Marido dela, o Pablo. Eu vou falar agora com a Beatriz Frenner, que acompanha esse caso. A Bia conversou com a irmã e uma amiga da Nayara. E eu quero saber, Bia, o que elas falaram sobre a relação dos dois, como era, né? E o que teria motivado essa situação toda, infelizmente. Mais uma mulher morta, vítima de feminicídio na nossa região, a 8ª só esse ano, Bia. Boa tarde.
Boa tarde, Jason. São números que impressionam, né? E de cada número desse, a gente sabe que tem uma história, tem uma família, tem uma vida, tem um futuro que acaba sendo interrompido, como no caso da Nayara, que tinha só 25 anos e foi preso em flagrante. O companheiro dela, pai do filho dela, o Pablo Henrique Borges, está preso em flagrante. A gente fala ao vivo da frente aqui da capela mortuária do cemitério do Boqueirão, em Curitiba, onde está sendo velado o corpo da Nayara. Tem os preparativos já da família para seguir em breve em um cortejo para o sepultamento. Mas o que a gente conversou aqui com a amiga, a melhor amiga da Nayara, com a irmã também da Nayara, a Nayla, era de que sim, era um relacionamento conturbado. Eles tinham ali histórico de agressões físicas, psicológicas, verbais, aquele relacionamento abusivo e tóxico. Parece que a história muitas vezes se repete, porque a agressividade ela sempre vai escalando. Ela começa ali num xingamento, depois com alguma agressão física, ameaças, muito ciúme, muita posse, proibição de sair de casa, o controle das redes sociais, do celular dessa mulher, e tudo isso vai evoluindo da pior forma possível. Muitas mulheres enfrentam dificuldades em procurar a polícia, em prestar queixa, em buscar ajuda numa rede de apoio, com amigos, com familiares. E, na maior parte dos casos, essas histórias, essa falta de coragem, essa falta de apoio para buscar a polícia, acaba terminando dessa forma. No caso da Nayara, ela até teve ali incentivo da irmã para fazer uma denúncia em relação a esse relacionamento. Mas ela não teve coragem, até porque tinha essa dependência emocional e um filho pequeno. É mais uma vez, já uma história de uma mãe sempre pensando ali no melhor para o filho dela. Nós estamos desde o fim de semana, quando todo esse fato aconteceu em cima dessa história. A partir de agora, então, a reportagem do Paulo Fischer e do Marcelo aqui para vocês na tela da RIC TV. Nayara Queiroz Farias tinha o sonho de ser modelo. Ela até desfilou em busca do objetivo. No meio do caminho, ela se apaixonou por Pablo Henrique Borges. Os dois tiveram um filho, hoje com 2 anos. Enquanto esperava voltar às passarelas, Nayara vivia um relacionamento de idas e vindas, marcado por várias brigas. E em mais uma delas, Nayara foi morta e o marido preso suspeito de feminicídio. Na cena do crime, Pablo teria tentado simular um caso de suicídio depois de procurar a família de Nayara. Assim que recebeu o aviso de Pablo, a irmã de Nayara veio rapidamente até o bairro São Miguel, na cidade industrial de Curitiba. Aqui ela passou direto pelo portão e dentro da residência que o casal vivia há 1 ano, encontrou a irmã morta. Ela rapidamente percebeu que tinha algo errado. Uma das suspeitas é que Nayara já estava morta há mais de 2 horas quando Pablo chamou a família dela. O jovem dizia que Nayara teve um surto e começou a se ferir. Começou a se exaltar, falando que ela estava se agredindo, batendo a cabeça na parede, e disse que nunca viu ela tão roxa assim. Nada estava batendo. As informações que ele dava eram totalmente distintas, diferentes. Só que assim, a todo momento ele falava que ela que se suicidou. Entendeu? Que ela era louca e que ela se suicidou. A mãe dele culpava ela, falando que era culpa de Maria Padilha. E ele falava que ela que se suicidou batendo a cabeça na parede. Tudo indica que o filho do casal testemunhou o crime. Ele falou para um dos policiais, né? Uma das informações dos policiais mesmo, é que quando ele conversou com meu sobrinho de 2 anos, ele falou: a mamãe matou. E durante quase 2 horas, em conversa com policiais militares e policiais civis aqui na casa, Pablo apresentou uma série de contradições. Em um dos momentos, com todos os fatos apurados pelos policiais, ele foi preso em flagrante pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. O caso foi repassado à Delegacia da Mulher. Aos poucos, a polícia percebeu que o marido mentia. Ele informou que a vítima fez sinais, se dizia possuída por uma determinada entidade e que estaria segurando no pescoço, e que essa entidade que matou a vítima. Mesmo depois de ser detido como principal suspeito da morte da esposa,
Pablo manteve para a família dela a versão de suicídio. Quando eu cheguei na delegacia, eu olhei para a cara dele e perguntei, eu falei, você matou a minha irmã? É sério isso? E ele olhou, mesmo ele já tendo confessado, ele falou que não, que ela era louca e ela tinha se matado. Ele insistiu nisso? Ele insistiu nisso. Nesta conversa com a irmã, horas antes de ser encontrada morta, Nayara escreveu que estava preocupada com as atitudes do marido e com medo de ser traída. Para a família, Nayara era carinhosa e deu o primeiro neto aos pais. Também era conhecida entre os parentes por ser esforçada. Para se manter, trabalhava como auxiliar de produção. Apesar das dificuldades do casamento, todos ainda acreditavam que ela poderia sim ser modelo. Ela já foi pedida para ir para Milão, para China. Tem vídeos lindos dela desfilando, fotos maravilhosas dela. Então ela acabou com esse sonho por causa dele. Assim, tipo, começou a namorar, acabou. Enquanto a família se prepara para o enterro de Nayara, ela também observa atentamente o trabalho da polícia. Todos querem que Pablo seja responsabilizado pelo assassinato de Nayara. Eu quero muito que ele fique preso, assim, e pague, sabe? Pague tudo que ele fez pela minha irmã, porque o que ela sofreu, ninguém merece. Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a Polícia Civil do Paraná disse que investiga o caso e realiza buscas para estabelecer a dinâmica do crime. Também divulgou que Pablo, depois de ser preso em flagrante, foi levado ao sistema penitenciário. Momento triste que a gente está vendo, inclusive nesse quadrado aqui, no wipe aqui, a Beatriz Frenner acompanha, o corpo está sendo encaminhado agora para o sepultamento, não é isso, Bia? Olha, a gente volta então com imagens ao vivo aqui do cemitério do Boqueirão. Nesse momento, o corpo de Nayara é levado então para o interior ali do local do sepultamento, né? Atrás desse muro, atrás desse portão, é o início dessas outras celebrações por parte dos familiares. Muita gente deixando aqui o espaço com bastante comoção, com muita tristeza. E o que a gente está acompanhando é justamente esse misto de sentimento aqui por parte dos familiares. Tanto de revolta, de pedido de justiça com base no que aconteceu, mas também de muita tristeza por perder uma irmã, uma filha tão jovem, a Nayara, que tinha aí apenas 25 anos e o sonho de ser modelo. Jason, a irmã dela me contou que ela acabou abandonando essa carreira até por motivos de ciúme do próprio Pablo. Ela deixou ali de continuar com esse sonho de ser modelo porque ele, de alguma forma, impedia ela de seguir com essa carreira. A irmã dela fez um apelo enorme, a gente vai mostrar ainda hoje no Balanço Geral essa conversa com a irmã da Nayara, a 8ª vítima de feminicídio na Grande Curitiba, somente neste ano. A melhor amiga também, que conversou aqui com a nossa equipe, juntas tentando superar esse momento de dor e chamar a atenção para esse crime que infelizmente está sendo cada vez mais frequente. Fazer um apelo para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente agora, que saiba de alguma mulher sofrendo algum tipo de violência, ou a própria vítima que esteja nos assistindo, que tenha coragem de buscar a polícia. Com esse tipo de notícia, a gente sempre busca não só levar a informação do que aconteceu, né, Jason, mas levar um pouco de conscientização. Se pelo menos uma mulher, através aqui da nossa conversa, do nosso informar aqui no dia a dia, tomar coragem para denunciar, para se livrar de um relacionamento, por mais impossível e difícil que pareça, já vai fazer valer a pena todo esse nosso trabalho e, infelizmente, não vai trazer de volta todas essas vítimas, não vai apagar a dor do coração dessas famílias, mas é uma forma aí da gente fazer com que esses casos não sejam em vão, porque 8 feminicídios, a gente não está nem na metade do 2º mês do ano. É muito, Jason, não dá para a gente aceitar. Esse é um assunto para a gente seguir com ele aqui no Balanço Geral de hoje, mais detalhes e relatos emocionados aqui de familiares, direto do local do velório da Nayara, que faleceu nesse último fim de semana, vítima do próprio marido na cidade industrial de Curitiba. Jason. Ô Bia, e essa jovem de 25 anos, mãe, é a 8ª vítima aqui da nossa região, e você falou dos números. No ano passado, segundo os dados que a gente tem da Secretaria de Segurança, foram 12 casos de feminicídio aqui na nossa região. Curitiba e região metropolitana. 12. Gente, nós estamos hoje no dia exato. Hoje, dia 12 de fevereiro. É isso? Estou certo?
Hoje, dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro. Quer dizer, nós estamos no começo do ano de 2024. Ano passado nós tivemos 12 casos, esse ano 8. Nós estamos no dia 12 de fevereiro. Gente, eu fico me perguntando o seguinte. E aí eu pergunto para o Pablo, o homem suspeito de ter tirado a vida da mulher. E quando o filho começar a entender as coisas e sentir a falta da mãe e perguntar pela mãe, por que eu não tenho a minha mãe? Hein? Quem vai dizer para ele que o pai tirou a vida da mãe? Quem vai dizer isso para a criança? Quem? A criança, 2 anos, vai crescer sem o carinho, sem o amor da mãe. E o pai está preso. E lá na frente ele vai querer saber. Lá na frente ele vai querer saber. Por que eu não tenho mãe? Por que meus amigos têm a mãe que leva os seus filhos para a escola? Ou vem buscá-los? E eu não tenho. É triste, é pesado, mas infelizmente é a verdade. Né? Que a justiça se cumpra. Que a justiça se cumpra. Hoje ainda, nós vamos trazer uma reportagem aqui no Balanço Geral. Obrigado, Bia, que vai trazer a reportagem dela. Nós vamos falar sobre o número de feminicídios em Curitiba e região metropolitana, que é assustador. 8 mulheres foram mortas, como já falamos. Em todos os casos, maridos ou ex-maridos são os principais suspeitos. Crimes violentos, muitas vezes executados na frente dos filhos, de 2, 5, 10 anos de idade. O motivo dessa brutalidade, muitas vezes o simples fato de serem mulheres e o sentimento doentio de posse que toma conta da mente desses assassinos. Daqui a pouco